noite, Jorgito. Como está você? Tudo bem? Estou bem, estou ótimo, graças a Deus, está tudo em paz. Eu não conheço esse lugar que você está hoje, não. Você pode. Ah, Rio de Janeiro? Você não conhece o Rio de Janeiro? Esse até conheço, mas o outro. Anas House. Pois é, eu estou no Rio de Janeiro. Eu vim para uma atividade profissional aqui do IBGE e você sabe que a rede dos hotéis não é muito boa, né? É sempre perigoso fazer live em hotel. E, ao mesmo tempo, nós estamos em 3 no quarto, então não vou deixar ninguém dormir, porque eu vou fazer live hoje até 11h30 da noite. É. Aliás, tem gente que comentou aqui no chat, eu já vou pôr, já já, falando que hoje é dia de maratona. Pois é, aí eu tive que procurar um lugar para fazer a live. E aí eu vim para a casa de uma amiga para fazer. Uma amiga chamada Ana, que mora na cidade do Rio de Janeiro. Eu estou na casa dela. A Estou gente na casa dela. adora essa sua amiga. Sim, nós todos gostamos muito dela. E Que hoje eu legal. estou aqui. Ela está, inclusive, no quarto ao lado, fazendo live lá. Ela dá aula hoje, o marido também está fazendo live, está todo mundo trabalhando. É, é essa coisa do trabalho, né? Sempre trabalhando, ainda bem. Vamos cumprimentar o pessoal que está aqui, Jorgito? Vamos lá. Ostília está por aqui, boa noite. Boa noite para Ione Cerqueira, de Lauro de Freitas. Boa noite também para Denise. Denise Conte diz que está em viagem, diz que tem que assistir o último episódio, depois para se atualizar. Tá tudo certo, vai dar certo aí. A queridíssima Nice Buster, beijo para você. Beijo para Bianca também. Beijão para o Rodrigo Vilar. Rodrigo Vilar de João Pessoa. Conhece? Queridíssimo Rodrigo. Sim, conheço o Rodrigo Vilar. É amigo também do pessoal lá do Cisco. Eles foram até para Sacramento fazer uma visita lá. Muito bom. A Rosângela está por aqui com a gente também. A Cidinha Mota. Ó, Sueli Querubim, essa que comentou aqui, a maratona das segundas, das 19 até as 23h30, só alegria. Viu, Jorgito? Jorgito também trabalha bastante. Brasília, Bonfim, Salvador, Bahia. Chove muito, foi muito frio. Não chove muito. Isso? Não entendi. Faz frio e chove muito, acho que é isso que ela quis dizer, né? Tem uma semana. Aqui tá assim também, mas hoje não deu chuva, hoje deu sol. Helenice de Jundiaí, Edna Penha, boa noite. A Sueli é de Três Lagoas, também está por aqui. Patrícia, boa noite. Perpétua Socorro, boa noite para você. Patrícia de Víncula também, boa noite. Conceição de Jesus, boa noite. Vera Chiavon diz que está no sul muito frio. Tá frio, né, Jorgito? Acho que aí Rio de Janeiro não tá frio, não, mas aqui tá. Não está chuvoso, está um clima fechado, sabe? Mas não está frio. Rita Isabel de São Paulo, boa noite. Sônia de Curitiba. Ana Cristina Aragon, boa noite. A Rosângela falou que vai ficar contigo até 21h35. Então ela não pega o pinga-fogo. É, a querida Ana Tereza Camasmi. É essa mesma. Carmen também está aqui. Sônia, a gente ama essa nossa amiga, ama mesmo. Maravilhosa. Alexa Martins, de Juiz de Fora. Sandra Maria Borges. Alguém viu o sol por aí? Frio em São Paulo. Realmente começa agora e vai até as outras horas o estudo, né? Então, aqui em Cascavel, especificamente, deu sol hoje. Fez um dia muito bonito, inclusive, mas fazia dias que a gente não via sol.
Ana Lúcia Lessa, boa noite. Lucimere também está aqui. Carolina. A Gisele. Sueli diz que a Ana Tereza é uma querida. Conheci pessoalmente numa palestra recente no interior de São Paulo. Antônio Luiz de Souza, boa noite. Também para Fátima Rabelo, de Aracaju. Um beijo, minha amiga. Ana Paula Pimenta, de BH. Tereza Aquino, de Juiz de Fora também. Gilma Arruda, boa noite. Penha Rocha, de Bento Ribeiro, Rio de Janeiro. Família do Celde, não sei se você conhece ali desse... Sim, Centro Espírita Leon Denis, Ah, do Rio de Janeiro. eu fui num grupo espírita Leon Denis em Uberlândia, que é o GELD, conheci lá também. Sônia Mara, de Vitória, Cláudia Doico, de Canoas, e a Nisleia também está por aqui, boa noite. Tem a Penha Rocha também, que diz, aqui mais ou menos frio, galerinha. Não saiu sol, mas não choveu e nem está muito frio. Minha querida Marildinha, um beijo para você, do Rio Preto. E fechamos aqui na Cleusa Duarte, de Maringá, que é vizinho nossa aqui, né? Está próximo. Então, a gente vai iniciar o nosso tema, né? Um tema interessante, é uma sequência até mesmo, né, do que a gente iniciou na semana passada, e conforme os comentários, enfim, nós vamos falando mais, tá bom, pessoal? Obrigada por estarem por aqui. E aí, Jorgito? Então, muito bem. Para quem não tem hábito da nossa série, aqui nós estudamos a série psicológica de Joana de Ângeles. Já tivemos uma primeira temporada que estudamos os 4 primeiros volumes da série de Joana, que são Jesus e Atualidade, O Homem Integral, Plenitude, Momento de Saúde e de Consciência. Quando terminamos essa temporada, passamos para a segunda temporada, em que estudamos 4 obras de novo: O Ser Consciente, Autodescobrimento, Desperte e Seja Feliz, e Vida, Desafios e Soluções, número 8 da série. Então, agora, nós estamos na terceira temporada. E nessa terceira temporada, nós temos que estudar mais 4 obras, só que nós pegamos uma somente, em função da intensidade das coisas que essa obra possui. Então, na terceira temporada, nós estamos estudando especificamente o volume 9 da série, chamado Amor, Imbatível Amor, que é uma obra muito inspirada no pensamento de Viktor Frankl. Ok, Fátima, pode deixar, eu falo sim. Olha que eu nem disse quem é o marido da Ana, da minha amiga Ana, e a Fátima, né, que ela acertou o nome do marido dessa Ana. Muito médio essa Fátima, hein? Muito bem. Então aí, opa, boa noite, Ângela Serrano, seja bem-vindo, muito bem-vinda. Então, aí nós estamos estudando agora somente uma obra, porque ela é fantástica, ela é transformadora, ela é extremamente revolucionária em termos daquilo que ela pode nos propor com relação ao sentido das coisas. Então, a gente estava, na semana passada, conversando sobre os nossos aspectos que tocam no nosso desenvolvimento, na nossa questão evolutiva, e nós falávamos na semana passada sobre as questões específicas que nós temos na literatura espírita sobre a questão do amor, e mais especificamente da razão do sofrimento, para que isso seja um desabrochar do nosso processo de aprendizado e felicidade, que é o nosso encontro com o amor. Nessa oportunidade, nós falávamos muito do sofrimento, da dor da criatura.
E nas nossas muitas discussões que nós falávamos de sofrimento, nós pisamos num terreno novo, que é a dor decorrente dos aspectos afetivos. Porque existem muitas formas de dor, gente. Existe a dor das nossas doenças, existe a dor das nossas limitações financeiras, as dores decorrentes da nossa segregação social. Mas, na medida em que a gente foi trabalhando na semana passada, nós fomos seguindo o raciocínio que Joana faz. E ela inicia as discussões dentro desse aspecto do sofrimento, da dor e do sentido do sofrer, do objetivo do sofrer nas nossas vidas. E lá na frente, ela começa a se deslocar da questão do sofrimento em si e começa a depositar dentro dessas raízes do sofrimento humano a questão do amor. A falta do amor, o desalinhamento do nosso uso do amor nas nossas vidas e todo um conjunto de experiências que a criatura humana muitas vezes passa nesse grande desafio evolutivo que é o sofrimento dentro das nossas vidas. E foi aí que nós paramos na semana passada para que nós pudéssemos fazer uma nova jornada, hoje avançando não mais nesse sentido, mas no sentido novo, que é o sentido do entendimento que a doutrina espírita nos dá sobre a questão do amor e do desamor como estruturas para as causas do sofrimento humano. É assim, Adriane? Sim, estava pensando aqui essa migração entre uma forma de manifestação do amor e que a gente confunde muito, né? E às vezes, até assim, já vivendo uma experiência como essa nossa, a gente tem se batido muito nessa proposta do amor, confundindo as relações, né? Como se a gente tivesse interpretado que amar, ele tem um jeito só tem uma forma de manifestação. E dentro dessa toada, né, eu acho que com base naquilo que a Jona também nos traz, né, a sexualidade, ela toma um lugar bem importante na nossa vida. Porque em alguns momentos a gente confunde aquilo que se apresenta assim, né, como esse desejo, como essa intenção, como essa busca por uma realização nesse sentido, como uma busca de você como indivíduo. Vou explicar em outras palavras. Então, é como se, em algum momento, pode acontecer na nossa vida que a gente não teve, não recebeu ali o vínculo afetivo de um jeito que a gente pudesse interpretar as relações como um amor fortuito, um amor apenas doado, como um cuidado, como um encontro de eu quero te cuidar, eu quero viver isso com você, porque você é vulnerável, porque você é criança, porque você é meu filho, minha filha, enfim, eu não estou nesse lugar de cuidado necessariamente, né? Eu não consigo ocupar esse lugar, e a gente acaba tendo uma distorção. E acabamos levando a experiência desse cuidado, desse amor, do ser visto para esse lugar da sexualidade. Porque isso me veio quando eu estava ouvindo certa vez o Divaldo falando sobre que a sexualidade ela é por si só neutra, mas que a gente adentra nessa ideia de que a sexualidade ela é só prazer, ela é só encontro nesse quesito, e a gente confunde o encontro das reais conexões que a gente pode estabelecer ali. Então, a gente faria essa ponte, esse link com a questão da sexualidade, trazendo sofrimento naquilo que não precisaria ter, se caso a gente compreendesse e colocasse a ideia da sexualidade num lugar correto,
né? Ou vivendo ela como deveria ser. Então, a gente pode criar para nós um tormento por conta dos vícios, por conta da compreensão. Podemos também criar para nós um sofrimento sobre a distorção do amor, ou seja, eu acho que o amor é só através dessa forma de manifestação. E eu confundindo isso, eu também exploro na mesma intensidade, eu vivo na mesma intensidade, e dessa confusão, eu não consigo viver a experiência mais profundamente, eu perco no quesito de qualidade dessa experiência. Sim. Então, né, eu acho que fazendo esse link com essas duas coisas, o quanto de sofrimento a gente tem hoje, né, nessas carências em que a gente acaba se vivendo a proposta da sexualidade sem olhar para ela como um contraponto do sofrimento, mas como um amor, não é? Eu puxaria um pouquinho mais atrás, Ana, nessa questão do afeto, a relação paterna, sabe? Quando esse processo do amor e do afeto, ele se desencaixa daquilo que deveria ser. Então, eu tenho uma relação com meus pais em que, em princípio, meus pais representam o símbolo da proteção, do cuidado, do amor, do afeto, e você se depara com experiências muito traumáticas, pais que são difíceis, cruéis, que abandonam, que fazem uma mescla de cuidado com violência. E esse processo ele vai distorcendo dentro de mim o sentido mais pleno do amor e faz com que eu comece a ter a crença de que o amor é a si mesmo, que quem ama machuca, quem ama bate, quem ama maltrata, porque eu te dou afeto, mas depois eu descarrego a minha raiva. Então, a pessoa vive nessa mescla em que vai comprometer lá na frente as próprias experiências afetivas que esse indivíduo vai ter, porque ele será muito mais permissivo na relação com pessoas violentas, na medida em que a significação do amor dentro dele não é uma coisa ligada com um afeto legítimo, né? Uhum. Bem A Gisele isso, fala aí. O que a Gisele fala? ela diz que não entender o amor nos faz sofrer. Viva este embate para buscar este entendimento e minimizar a convivência familiar. Minimizar a convivência deve ser minimizar a dificuldade na convivência familiar. E a doutrina sempre uma bússola. Aqui ela fala paterna e materna, talvez eu tenha falado paternal e não tenha me expressado para o maternal, não sei se é isso. Não então, sei. Mas aí nós temos a origem de muitos dos nossos conflitos no campo da sexualidade. Uhum. Uma relação de afeto que foi mesclada, que foi tisnada com desamor, nos arrasta para uma crença de que é dessa maneira que a gente expressa afeto, com violência. E aí você vai perceber pessoas que se permitem viver em relações extremamente tóxicas, que se permitem estar em relações abusivas e que não se desembaraçam dessas relações em função das crenças que elas desenvolveram de que é assim mesmo que o amor se expressa, é na base do afeto misturado com o desafeto. Então, ela não espera um amor legítimo. Então, se ela encontrar alguém que cuide, que seja protetor, que demonstre realmente o amor sem as tintas da ferida, ela vai dizer, tem alguma coisa errada. O que essa pessoa quer? Porque ela me cuida e até agora ela não me machucou. Sim. Tem uma teoria do John Bowlby que chama a teoria do apego.
e que ele fala dessas vinculações afetivas, né, e da importância delas na nossa vida, a gente ter alguém que a gente pode se sentir confortável ali, seguro, amado, cuidado e etc. E quando o contrário acontece, ou seja, quando a gente não tem uma figura que nos dê proteção, que nos dê atenção e que a gente não faça um vínculo positivo. A Joana até traz esse teórico e a teoria dele completa quando ela fala lá no livro Conflitos Existenciais sobre a ansiedade. E aí a gente entende, lendo a teoria dele, e por que ela traz ali, que ela vai dizer assim, quando nós não temos um vínculo afetivo potente, bem estabelecido, bem estruturado, isso é uma fábrica de ansiedade. Porque é como se eu sempre olhasse para tudo e todos como uma experiência ruim, desgastante e insegura. E isso sem falar das violências, que é o que você citou. Nós estamos ainda no processo de segurança, né? Por exemplo, os pais, eu falo pais de modo geral, tá? Pai, mãe, cuidador, quem executa a função paterno-materna, né? Então, essas pessoas que estão ali nesse lugar, elas não trazem essa segurança, mas não só isso. Não é só uma questão daquilo que foi trabalhado nessa existência, mas algo que vem de outras encarnações, muitas vezes, e que choca com a realidade, fortalecendo aquilo que o indivíduo já traz como uma insegurança, uma dificuldade, né, de se posicionar. Então, como que ele vai olhar o futuro? Ele vai olhar o futuro como um lugar incerto, como um lugar hostil, né? Esse mundo que não cuida, que não tem nada positivo. Então, esse olhar da vida que a gente vai apresentando. Então, se eu tenho insegurança nesse futuro, como que eu vou viver o hoje tranquilo se esse futuro se apresenta hostil? E aí, isso só pensando na questão de vínculo. Quando você tem algo que acrescenta-se a isso, que é a questão da violência, violência de ordem física, psicológica, violência sexual, violência, né? A violência velada, muitas vezes ela aparece também, né? Não é uma violência que fica escancarada em alguns casos, mas que está posto, né? O quanto isso traz dificuldade do indivíduo de fazer vínculos saudáveis. Então, é quando a gente, às vezes, adentra num relacionamento conflituoso, num relacionamento tóxico, quando a gente elege um companheiro, uma companheira, seguindo um modelo daquilo que a gente viu na infância, seguindo um modelo daquilo que a gente interpretou. Porque é muito interessante, né? Porque aquilo que eu tenho de imagem paterna, imagem materna, eu vou reproduzir na escolha, na eleição de alguém que vai conviver comigo, né? Então, essa é a substituição da pessoa, mas dando continuidade. Então, quando nós vamos ao encontro desse tipo de realidade, tem uma série de coisas que está implicada ali. Por exemplo, nós podemos pensar na criança que está inserido no meio, né, no inconsciente coletivo, muito complicado, muito violento, muito difícil, né, de se conviver, né, às vezes com questões de drogas, com questões de brigas constantes, e aí a gente imagina uma cena só para a gente pensar aqui no nosso tema. Então, ela está absorvendo aquele ambiente e ela começa a tentar querer salvar, por exemplo, o pai alcoolista, a mãe com dificuldades, né, de depressão, por exemplo. A criança tenta querer salvar, porque estando os pais bem, ela automaticamente se sente bem. Então, ela fica fazendo essa busca de salvar. Não conseguindo, vivendo tudo aquilo de dificultoso, ela vai se relacionar, em alguns casos, não é uma regra, mas é uma hipótese, vai se relacionar com alguém que ela inconscientemente, né, lembrando que isso é um movimento inconsciente, que ela vai dizer assim, bom, o meu pai eu não consegui salvar, mas esse marido que tem a mesma questão alcoolista, eu vou conseguir salvar, ele vai se transformar, eu vou conseguir. Então, fica nessa repetição de modelo, quando na necessidade, né, não haveria necessidade de continuar. A gente poderia fazer
um rompimento, ele poderia crescer com isso e transformar, mas de forma inconsciente a gente busca uma realidade similar. Então, o quanto disso, por que eu estou falando tudo isso? O quanto disso tem a ver com o sofrimento que a gente continua vivendo com base nessa ideia de que a gente só vai crescer através do sofrimento, que não tem outra forma de aprendizado que não seja pela via do sofrimento. Tem uma colocação aqui, às 19, 19 e... Deixa eu ver aqui, passou. 19h25, da Gisele Carajá. Ah, sim. Não, 25. Achei. Essa. A ansiedade e outros diversos transtornos emocionais que muitas vezes não são curados, não são curados por quê? Porque existe uma cultura obrigatória de se enxergar que toda relação, principalmente a maternal, é uma relação sagrada e não é. Nem sempre é. Nem sempre é. Exato, né? A gente sabe, quando a gente é criança, há aquela imagem de que meu pai e minha mãe são modelos de perfeição. E nós só vamos desconstruir esses ícones quando nós entrarmos numa nova fase. Só que a nossa sociedade, ela exige tanto de nós, no sentido da obediência àquilo que os nossos pais ditam, que se torna difícil nós fazermos uma leitura crítica da ação dos nossos pais, enxergá-los com o respeito que eles merecem, com o amor que eles possam merecer, a depender das circunstâncias, mas vendo também que eles são pessoas que são humanos e que possuem, por conta disso, o direito de errar. Então, nós, muitas vezes, queremos até justificar os erros dos pais, e aí a gente se deforma para que aquilo seja luz. A gente deflexiona de onde está para validar aquilo. Então, nós entramos num processo de sofrimento exatamente porque queremos validar como se fosse amor aquilo que, de fato, não é. É lógico que o que a Gisele está colocando não é a maioria dos casos. A maioria dos casos, você tem famílias saudáveis, harmônicas, afetuosas. Mesmo que as mães tenham defeitos, elas, nos defeitos que possuem, são cuidadoras, são zelosas, são amorosas, possuem um conjunto de virtudes que bem representa aquilo que se gostaria que as mães tivessem. Mas também existe um número que não é tão pequeno assim, de relações familiares com pai e com mãe, que são relações difíceis, atritadas, de muitas feridas, e que geram sofrimento por dentro dessa tentativa de expressão do amor que a gente poderia buscar nessa relação, não só com os nossos pais, mas com os nossos parceiros também. Então, às vezes, você vive uma relação de casamento difícil e você diz, não, meu marido é maravilhoso, não, ele é ótimo. Mas a relação está enferma, só que para que eu não desconstrua aquilo que ele seja, eu me contorço todo para que eu possa caber numa caixa aonde eu consiga enxergar o outro como sendo um modelo de virtude, né? Mas eu entendo o que ela quis dizer, assim, eu queria só fazer um comentário. Achei muito bom que ela colocou isso, inclusive, porque tem esse dentro do imaginário popular, esse lugar de sacralidade no materno, e você falou bem, né? Então, a gente constrói essa ideia sacra do materno como uma proposta de mãe imaculada, e vem muito dessa cultura nossa cristã também, né? Falando da Virgem Maria, essa mãe imaculada e tudo mais. E aí você fala bem, né? Nós estamos lidando não com um ser superior, sagrado, mas alguém que também está aprendendo, que também está exercitando e trabalhando as suas próprias dificuldades. E claro, a gente também tem mães adoecidas, mães que não conseguem maternar, mães que abandonam, mães narcisistas, temos mães muito cruéis, tem sim, mas também tem as mães
que são ótimas, né? Que são valorosas, que ensinam, que se dedicam, etc. Mas nós estamos falando de quê? De algo que é profundo, porque ela diz muitas vezes as nossas questões emocionais não são curadas, porque é como se a gente tivesse um bloqueio. Eu não posso nunca falar nada sobre a minha experiência materna. E por conta desse bloqueio, a gente evita falar e, portanto, evita curar, evita trabalhar aquilo, né? Então, graças, né, a esse processo todo, né, até do acesso à informação, acesso às terapias, a gente já não tem uma rigidez como era no passado. Mas a gente nota ainda as pessoas com muito constrangimento falando tendo que trazer a mãe à tona, às vezes em processo de terapia, e não querendo olhar muito para essa mãe que a feriu em algum momento, justamente por ser humana, como qualquer outra pessoa, né? Então, né? Uma coisa e outra, né? Pode falar. A dificuldade de lidar com esse ícone da mãe, que é uma referência, eu ter que dizer, olha, eu tive problemas, eu tenho problemas com minha mãe. O quanto que deve ser libertador você conseguir olhar isso de uma maneira mais madura e tirar desse aspecto assim sacralizado da figura da mãe, pelo fato de que ela tem que ter o direito de também errar, né? Porque... Isso, o direito de ser humana, né? Que é o que ela é. Se a gente fosse falar de um arquétipo materno, existe um arquétipo negativo também, mesmo no materno, quer dizer. Então, essa dualidade que é presente na experiência humana, a gente precisa acessar. A mãe erra também, a mãe se equivoca, como qualquer pessoa. E o pai também, né? A gente inclui aí. É verdade, é verdade. Muito bem. Agora, essas relações de adoecimento das questões afetivas, elas não vão acontecer somente nessa relação pai e mãe, porque nós possuímos também circunstâncias em que essas experiências que a gente está vivendo, elas vão nos alcançar na idade adulta, na nossa relação com os nossos parceiros, em que nós vamos carregar para as nossas experiências os traumas que a gente já teve, tentando manter uma relação muito, muito difícil, porque a gente não consegue avançar para uma relação saudável, são das sequelas que a gente teve lá atrás. Às vezes eu venho de uma história de abandono. Meus pais me abandonaram, sofri um processo de adoção, ou não teve adoção, mas eu vivi muitos fenômenos de adoecimento nas minhas relações. Então, eu vou carregar isso para a minha vida adulta. Olha aqui a Sandra falando de filho adotivo, inclusive. Não, eu sou filha adotiva. Quer ler ou quer que eu leia? Pode ler. Desculpa. Eu sou filha adotiva. Minha mãe e pais já falecidos. Tenho muita gratidão, mas a minha mãe parecia, ela dá ênfase, me cobrar isso muitas vezes. Cobrar a gratidão. Você é adotiva, você tem que ser grata. Você tem que ser grata pelo fato de que você é adotiva. Eu te adotei, peguei você. Então, essa relação pode ter ficado assim, cobrada, né? Um afeto cobrado. E acho que essa questão da adoção é interessante, porque a pessoa, mesmo sendo um filho biológico, ele também precisa ser adotado, né? Tem esse ponto. Porque, às vezes, a pessoa, ela é o genitor, ela dá a luz, né? O filho nasce através do processo biológico ali, mas não adota. Entrega para a avó cuidar, fica uma presença ausente, né? Terceiriza, então tem isso também. Mas, mesmo nos casos de não adoção, e a adoção também tem isso, mas mesmo de não adoção, há aqueles que cobram. Eu te dei, então, portanto, você me deve.
né? Cobram, né? Me deve. Então, você sente como uma obrigação, de repente, de fazer algo além daquilo que simplesmente você já faz, né? Algo que tem que ser para acima daquilo, e é uma pressão grande essa. Sim, verdade. A Gisele, que ela diz aí? E a doutrina é um bálsamo da vida, um roteiro para o entendimento e vivência para esta experiência necessária nesta encarnação. Sigo buscando vivenciar o amor fraterno que está acima de tudo. Mesmo. Esses adoecimentos que a gente trouxe vão produzir em nós, muitas vezes, é claro que isso não é sempre, a maior possibilidade de nós construirmos uma relação doentia quando adultos. Então, de onde vem parte dos nossos adoecimentos nas relações que nós mantemos na atualidade com os nossos parceiros? Das histórias de amor que nós recebemos como criança. Então, de repente, você vem de uma família que havia muito adultério, Muita mentira, né? muita mentira. Então, quando você constrói uma nova relação, é razoável que você admita que isso seja assim. Porque isso é assim que é. Meu pai mentia para minha mãe mentia para meu pai. A relação era uma relação de casca, sem conteúdo. Então, isso também é um processo que a gente não pode desconsiderar. E aí a gente vai encontrar Joana trabalhando essas questões dentro da obra, no livro Amor Imbatível, Amor, quando ela trata conosco sobre essa questão do amor em si, em que ela diz sobre a questão dos nossos afetos, da própria sexualidade, que, embora o sexo em si, o sexo, né? Que ela diz logo no começo da obra, primeiro capítulo, embora o sexo esteja vinculado ao processo da reprodução, nós não podemos considerar que ele exista apenas para esse fim e, portanto, o ser humano está fadado a um uso desta potência do corpo de maneira que ele venha a cumprir um papel muito mais alargado do que simplesmente a reprodução, ou seja, nós não nos relacionamos sexualmente com outra pessoa unicamente por aspectos reprodutivos. É importante que se enxergue nas potências que a gente encontra nas nossas relações afetivas e sexuais uma expressão do afeto, uma expressão. A Você quer Sandra, que a eu algum Sandra, comentário? seu Jorge, você me deve muito. Cadê meu salário? Trabalhou na semana, limpa a casa no sábado, vai comprar, traz seu irmão, um cheque deixado de reserva num carro. Eu não entendi. Ela está contando. Sim, a mãe dizia. Uhum. Você Você me me deve. deve muito. Você que Cadê era seu. eu que dizia. Cadê seu salário? Você trabalhou na semana, então agora vem limpar a casa, vai comprar isso, traz isso para o teu irmão. Ela tirou o dinheiro e depositou na conta dela, e por aí vai, né? Parecia que ela não gostava mesmo de mim. Ela está falando da situação dela como filha Filha que foi adotiva, né? filha adotiva. Uhum. Como a gente é complicado. Mas saindo dessa questão específica da nossa relação unicamente com os nossos pais, existe a relação com os nossos parceiros. E a questão da sexualidade, do sexo em si, ela exerce um papel muito importante na plenitude da criatura diante da vida. E a gente precisa colocar o sexo numa posição que é uma posição adequada para ele, que não é nem aquela que se colocou no passado, em que ele foi escondido. Eu até assisti uma live da Adriane terça-feira passada, em que ela falava disso, sobre chama Vida e Afetividade.
na terça-feira, em que ela falava de que a sexualidade no passado ela foi vista como uma coisa suja, uma coisa pecaminosa, e quando isso foi quebrado, a gente passou para o outro extremo e passou a ter uma liberdade excessiva, que o pessoal gosta de chamar de libertinagem, mas um excesso de permissividade na usança desta sexualidade. Então, não é que a gente queira dizer, como Joana coloca no capítulo 1º do livro Amor, Imbatível Amor, não é que a gente tenha que olhar o sexo como sendo um instrumento de unicamente função reprodutiva. O homem, a criatura humana, o homem, na verdade, ele deve se valer das suas potências sexuais, da sua sexualidade, para que ele consiga demonstrar afeto e não simplesmente se reproduzir. Eu não me reproduzo mais, então agora a minha vida sexual acabou. Não. Eu tenho plena liberdade para fazer o uso das minhas energias como eu assim quiser, enquanto eu considerar que isso me seja importante da forma como eu tenho. E meu parceiro comigo, vamos encontrar a maneira de vivermos isso, que pode ser uma relação mais sexualizada em si, mas pode ser uma relação mais plena de amor, uma outra forma que também é importante para isso, porque tudo são expressões do uso das nossas energias afetivas, né? Eu acho que ela, no Amor, Imbatível Amor, ela deixa bem na introdução ali mesmo, claro, né, nos primeiros capítulos, falando sobre ele tem atavicamente essa relação, e que é atávico mesmo, porque vem da nossa fase animal, né, que a gente ainda não deixou de tê-la, né, nós ainda somos esses, né, na espécie hominal, mas muito ainda primitivos, muito iniciantes, né, no trato, no contato com as outras pessoas, somos ainda muito grosseiros, ainda precisamos lapidar e principalmente usar um atributo que os animais não têm, que é a razão e a lógica, né? Então, como a gente está ainda nesse processo de transição, precisamos pensar bem sobre as coisas, mas nós somos muito instintivos, né? Agimos assim pelas sensações, pela ideia de prazer, e às vezes nessa troca, nessa proposta, a gente se passa um pouco, né? Invadindo o espaço do outro, invadindo a intimidade, sendo rude, né, nesse contato todo. Então, nós estamos com isso muito marcado, né? E como ela diz, é atávico ainda, mas não é só. Nessa fase que a gente se encontra, da hominalidade, né, dessa fase hominal, a gente tem mais coisa para viver na sexualidade, que é esse encontro genuíno de dois seres, que tem as trocas hormonais, as trocas afetivas, que isso permite que haja uma comunhão um pouco mais profunda do que as outras relações fortuitas, né? Você já repensa como que você vai agir, porque é alguém que é caro para você no sentido afetivo, né? Nesse sentido, é alguém que você constitui família, né? Tem até um comentário aqui da Sandra que eu achei que dá para encaixar aqui. Hoje ela está viúva, né? Mas ela disse que o relacionamento dela com o marido foi divino. E ela teve 2 filhos, quer dizer, alguém que viveu uma experiência, né, que talvez tenha ficado ali como algo que ela não aceitou muito bem, né, foi até, a Marilda até comentou isso, né, olha, às vezes a gente tem um padrão familiar que tem força na nossa vida, a gente acaba repetindo esses modelos por anos, mas eles não são permanentes, eles podem ser modificados pela educação, pela análise, né, pelo tratamento e tudo mais. Então, a Sandra, dentro desse exemplo que ela deu, alguém que teve coragem de quebrar, né, esse ciclo de cobrança e tal, pelo que ela traz aqui, obviamente, né? Então, é isso, a gente pode transformar. E eu acho que é essa a ideia, porque a Joana fala, olha, então, nós estamos fadados a esse encontro de amor. Vamos passar pelas etapas, mas nós vamos chegar lá, né? Vamos conseguir vencer isso. Isso é o libertador da história. Você conseguir passar por essas experiências e superá-las. Você conseguir, de verdade, olhar para elas. Porque o que nos adoece, muitas vezes, é que a gente não quer olhar.
Então, eu não quero tocar nesse assunto, eu não quero. E quando a gente não quer tocar, existe uma inflamação que está coberta e a gente não trata, ela vai se perpetuando dentro de nós, né? Ela vai ficando, e o problema não é ela ficar, é que ela vai sequelando as relações para frente. Porque se a gente ficasse e isso não adoecesse as relações futuras, não era uma coisa. O problema é que elas vão adoecendo as relações futuras, vão dificultando os relacionamentos com os nossos parceiros, né? Então, isso vai produzindo muitas dores nas pessoas. O pessoal está puxando aí a parte da adoção. Vamos aproveitar para falar da adoção, depois a gente volta para o aspecto do parceiro. Se a adoção foi feita por um amor genuíno, não tem por que cobrar gratidão. A gratidão deve ser sempre espontânea, penso eu. Adalto, você tem razão, mas o fenômeno da cobrança não se dá somente na adoção. Eu conheço muitos pais que não têm filhos adotivos e que cobram da mesma forma. Cobram atenção, cobram que os filhos deem a eles de volta alguma coisa que, de alguma maneira, a gente possa ter recebido no passado e a pessoa deseja entregar. Isso faz parte do nosso amor imperfeito, das nossas dificuldades. Os pais são pessoas falíveis e têm o direito de errar. E uma das formas de erro é tentar enxergar que os filhos lhes devem alguma coisa em virtude do tanto que eles ofereceram a ele. Então, o cobrar alguém para que me entregue afeto já é, em si, um indicativo de carência, porque se eu faço o que faço pela vontade que tenho de fazer o bem, eu não preciso que o outro me retribua nesse sentido. Não, postura lucrativa. Não, lucrativa. Não, você, vinha trabalho. Você está no Rio. Trabalho. Tá. A trabalho de outro tipo de trabalho, né? Não, porque o trabalho infelizmente não vai dar, minha amiga, dessa vez, né? Mas quem sabe, né? Muito bem. Então vamos voltar para a questão do parceiro. Vamos voltar. Então, nas nossas relações com os nossos parceiros, na dinâmica que a gente pode manter, nos vínculos que a gente vai ter, essas histórias da infância, da juventude, elas acabam desembocando e contaminando as relações do presente. E aí você vai encontrar Joana trabalhando essas questões, em que ela diz o seguinte, que em todas as expressões que a gente tem do uso da nossa sexualidade, ali estará sempre o germe do nosso processo de crescimento espiritual. Mesmo que ele se apresente ainda com as suas dificuldades, com as dores que ele tenha, ele é em si uma demonstração de que nós estamos movimentando em nós recursos importantes para o nosso crescimento. No finalzinho da obra, no último capítulo dela, tem uma coisa bonita que ela escreve, assim, bem poético, eu não vou lembrar agora aqui, mas é lindo, em que ela diz assim, que quando o homem primitivo, ainda rude, ainda nem humanizado, ainda na sua brutalidade, na sua bruteza toda, quando ele saía da caverna e olhava para as estrelas e ficava contemplando as estrelas, ali já estava o germe do amor, na contemplação do homem primitivo, que nem sequer sabia o que era uma estrela, mas quando ele olhava para o céu, naqueles tempos recuados do início da história, já estava ali dentro o germe do amor. E é esse mecanismo de busca, de contemplação daquilo que é belo e da busca do belo, da busca daquilo que nos alegra, daquilo que nos compraz, daquilo que nos faz bem, que impulsiona a criatura na direção da felicidade.
Porque é assim que a vida é. É esse impulsionar que promove o crescimento. E aí existem alguns pensadores, né, filósofos, que dizem o seguinte, que a vontade ela é essencial para a alegria e a alegria, a tristeza, tudo isso é fundamental para o nosso crescimento, porque se nós não experimentássemos, vivêssemos anestesiados, eu não experimento nem alegria e nem tristeza, nem prazer, nem frustração, eu não me movimento de onde eu estou. Eu preciso de alguma coisa que me movimente na direção do meu progresso. Então, na longa caminhada que o espírito vai fazer para que ele alcance a plenitude, todas essas experiências elas são importantes. É que quando nós olhamos a criatura humana e vemos só o que está do lado de fora, que seria da atual existência que ela tem, nós temos a sensação de que tudo que está acontecendo tem apenas reflexo dessa história do presente que ela possui. Quando, na verdade, as questões elas vêm de um processo muito mais profundo e que o crescimento nosso no trabalho com o amor tem a ver muito mais com o ontem do que com o hoje. Tem Pode falar. Tem uma questão da Gisele aqui. Ela está dizendo assim, olha, talvez o tema foi programado para um diálogo mais voltado para a questão afetiva sexual, mas fica a sugestão de tratarmos em um programa especial sobre o tema da afetividade da família. É que aqui a gente está estudando por tema, né? Então, como o amor imbatível, o amor traz isso como um tema importante, assim, ele apareceu aqui nesse primeiro momento, mas com certeza vai aparecer, porque ela trata sobre família também nesse livro, né, Jorgito? Muito, muito. Eu acho que de todos os livros até agora... Da série psicológica, né? Acho que a gente já estudou, né? Que a gente já estudou. Esse é o que tem mais, mas tem muito conteúdo. O que tem de conteúdo de infância e de trauma de infância é um negócio absurdo. O que fala lá sobre a infância das pessoas, relações familiares. Vai ser bastante intensa a nossa discussão sobre isso. O nosso tema de hoje ele está muito mais voltado para os aspectos específicos do desenvolvimento do amor, da questão do sofrimento como instrumento impulsionador, e o quanto que, nessa dinâmica, o sofrimento pode ser resultado de um amor mal orientado. Eu tenho uma história mal orientada de amor, e essas feridas que acabam construindo uma história nesta existência que vão se somar com todo o arcabouço que eu trago do ontem, porque nós não podemos fazer a leitura, que seria inexata, de que se nós, por algum motivo, passamos por uma experiência e tivemos um determinado comportamento, que todo mundo vai passar do mesmo jeito, não é verdade. Mesmo você pegar filhos que passam pela separação do casal, a reação deles é diferente. Por quê? Porque são espíritos distintos que trazem uma estrutura psicológica diferente e reagem de forma completamente diferente. Eu posso pegar gêmeos que têm o mesmo DNA, são gêmeos univitelinos, têm a mesma estrutura de DNA, tiveram o mesmo período de educação dos pais. Um não pegou, meu pai estava desempregado, você quando veio, meu pai já estava empregado. Não, pegaram o mesmo período e possuem o mesmo código genético. Eles reagem diferente diante da separação do casal. Por quê? Porque o que é igual é só o soma, só o corpo. O espírito transcendente que está ali, que está aprendendo, ele reage de forma completamente diferente. Então, na medida em que nós vamos olhando as experiências e como é que elas vão se depositando em nós e vão construindo a nossa história de afeto, a gente vai entendendo por que
que as nossas relações no presente com os nossos parceiros trazem as cores, as tintas daquilo que a gente construiu na nossa infância e aquilo que nós também construímos durante o nosso período das outras existências que se somam para fazer a história do agora, né? É um somatório de coisas, né? Um somatório que vai, como disse até a Elizabeth, né? Os enfrentamentos nos revelam, nos desafiam e nos fazem crescer. Eu adorei essa frase, esse nos revelam dela. Tem uma frase do Viktor Frankl, no livro Em Busca do Sentido, em que ele diz assim: diante do desafio, tanto os santos quanto os porcos se revelam. E ele fala disso com uma história um pouco longa, não vou me ater a ela não, para não perder o nosso tempo aqui, mas é algo que tem a ver com um padre, um sacerdote que tinha lá no meio, e que cada vez que alguém tentava fugir, eles tinham que apontar alguém para ir para as câmeras de gás ou para uma experiência que eles ficariam sem comida e sem água até morrerem todos. Toda vez que alguém fosse morrer. Então, para isso, eles criavam uma rede que ninguém deixava ninguém fugir, sabe? Porque todo mundo seria castigado. E numa dessas experiências, uma pessoa que estava sendo levada para esse lugar, ela tinha, porque alguém foi fugir e o outro dedurou, ou seja, revelou um comportamento, né, de não irmandade, de falta de fraternidade. Uma dessas pessoas que estava indo estava num sofrimento absurdo, porque tinha uma família do lado de fora e tinha a esperança de encontrar. Então, esse sacerdote levanta a mão e se propõe a ser levado no lugar dessa pessoa. E lá, naquele contexto, ele cuida e ele atende todas as 10 pessoas que tinham sido levadas lá, e ele foi o último a morrer. E é quando ele diz, né, quando ele está falando desse lugar em que a gente se revela diante da dificuldade, esse se revelou santo, porque era alguém que pagou com a própria vida, mas não só no sentido de ir lá e morrer no lugar de alguém, mas de que, enquanto viveu, salvou as pessoas de todas as formas possíveis. Até então, o último minuto, né? Até o último minuto. Então, a Elizabeth fala uma coisa muito real, porque tudo isso que está posto como uma experiência de enfrentamento nos revela nesse sentido também de potencialidades, de capacidade, de coisas que nem a gente sabia que tinha. Quantas vezes a gente está diante de um desafio, a gente fala, nossa, nem eu imaginava que eu tivesse a força que eu tive para viver aquela experiência tão complicada. Então, a gente se revela nos enfrentamentos mesmo, mas a gente também pode usar isso como um processo de autoconhecimento, que é quando você diz assim, olha, eu achava que eu dava conta, mas eu não dei. E foi o que aconteceu com Pedro, em que Jesus disse para ele que ele era frágil e que ele não daria conta de ficar até o fim com ele, não. Mesmo Pedro dizendo que conseguiria. Então, é isso. E os enfrentamentos, eles estão para o nosso crescimento mesmo, né? O Daniel Freitas colocou aí, São Maximiliano Kolbe, talvez seja o nome dele, do padre, que foi canonizado, talvez. Ah, é? Olha, obrigada. Eu realmente não sabia. Não sei, estou perguntando, não dei uma olhada na internet. Coloque aqui para a gente essa informação, por favor. Olha, essa frase tem uma muito semelhante a ela no livro Agenda Cristã, do André Luiz. No livro Agenda Cristã. No livro Agenda Cristã tem uma frase assim: é na hora grave que o Espírito se revela. Querendo dizer que, na medida em que você vive um ambiente sempre confortável, sempre protegido, sempre evitando o contato com as suas dificuldades, você acaba não se conhecendo, você acaba não tendo a possibilidade de saber quem você é. Na medida em que você vive a chamada hora extrema, em que você é desafiado a tomar uma atitude diante das circunstâncias que a vida lhe pede, aí você pode dizer,
Agora sim, eu tenho certeza de que eu sou capaz de fazer o que eu não sou capaz, porque eu fui desafiado e não fiz. E há uma coisa importante nesse processo evolutivo, saindo um pouquinho do tema, mas só para tocar nesse ponto, é que nós só podemos dizer que a gente venceu uma determinada imperfeição quando nós temos todas as condições para praticá-la e não praticamos. Porque se você não tem a arma, eu nunca matei ninguém, nunca tive uma arma, nunca fui desafiado, então você não pode saber. Você só vai saber se você viver aquela experiência. Se você coloca um filho dentro de uma campânula e esse filho vive dentro de uma campânula de vidro a vida inteira e ele nunca teve que trabalhar para se sustentar, ele sempre foi uma pessoa maravilhosa. Mas você nunca viu como seria ele se faltasse pão na mesa, se ele tivesse que lutar para ter o sustento. Que atitude ele tomaria? Eu conheço pessoas que, quando os maridos as abandonaram, essas pessoas não tinham do que viver para sustentar os filhos. E aí o que elas fizeram foram ser empregada doméstica. Comiam banana amassada com farinha de mandioca. Banana amassada com farinha para que os filhos pudessem ter o que comer, para sobreviver. E conheço pessoas que, quando se viram nessa condição, disseram, olha, se eu jovem, vou me prostituir, com a prostituição mantenho meus filhos. Vou ficar me prostituindo até eu me equilibrar. Depois que eu me equilibrar, eu saio. Saiu mais. Viveu essa vida até o final. Então, você vê que é a hora grave que revela o espírito. É quando a coisa realmente vai exigir de você uma decisão que você vai tomar. Às vezes, você vive uma existência inteira para tomar uma decisão, que é a decisão raiz de toda uma existência. Talvez tudo foi montado para aquele momento. Agora vamos ver como que a pessoa reage, que ela já caiu várias vezes. Aparelhamos, agora vai. E aí a pessoa vai tomar a decisão de pegar um caminho ou um outro. Então, nessa caminhada evolutiva, o sofrimento, como a gente viu na semana passada, tem um papel importante de revelar em nós determinadas faces do nosso eu que a gente não consegue. O que a Marilda está falando? É uma frase de Eduardo Galeno que diz: somos o que fazemos, mas somos muito mais o que fazemos para mudar aquilo que somos. Somos muito mais o que fazemos, mas somos muito mais o que fazemos para mudar o que somos. Quer dizer, dentro de uma via de que a gente se é reconhecido por aquilo que fazemos, né? No trabalho, na atividade social, na família, etc. Mas nós somos muito mais daquilo que fazemos para mudar o que somos. Ou seja, eu não sou só essa imagem, não sou só essa experiência, não sou só essa função familiar, etc. Muito legal. O Daniel falou que é isso mesmo, tá? Que o nome desse sacerdote é São Maximiliano Kolbe. Obrigada, viu, Daniel? Eu realmente não sabia. Aí a gente vai enriquecendo. Por isso que é legal os comentários, né? E aí ele diz, olha, ele foi um frade franciscano polonês e missionário. Ele é mundialmente conhecido por seu heroísmo no campo de extermínio de Auschwitz, onde se ofereceu voluntariamente. Que ele esteja muito bem nesse momento e provavelmente estará. Com certeza. Provavelmente estará. Obrigada, Daniel. Eu quero boas noites para o Marcelo, que é do Uruguai, ó, tá dando boas noites. Marcelo do Uruguai foi o meu tradutor no Uruguai quando eu fui lá. Eu estive no Congresso Espírita Internacional e eu ia fazer a palestra, evidentemente em português, lógico. E aí ele me procurou e disse, eu vou ser o seu tradutor. Uau, que legal. Aí ele disse assim, eu tenho ouvido as suas palestras para me acostumar com o seu vocabulário, para que eu tenha mais facilidade de traduzir você quando você for falar. Tá legal? Que pessoa dedicada, hein? Parabéns. Que coisa maravilhosa. Buenas noches, Marcelo. Um grande abraço para você. Para ti, na verdade, né? Você é...
formal. Muito bom, muito bom. É essa dinâmica que é fundamental para que a gente retire dessa leitura que a gente tem do sofrimento uma coisa pesada, cruel. Observemos que, no fundo, essas experiências que a gente vai vivendo, elas vão ajudando a fortalecer em nós as nossas características e o desenvolvimento das nossas potencialidades. Porque, na medida em que nós vamos superando as nossas fragilidades, nós vamos alcançando a plenitude. Então, nós estávamos falando ainda há pouco que, mesmo quando a sexualidade ainda se apresenta selvajada, ela já demonstra algo no sentido do nosso crescimento. E o que Joana também coloca para nós sobre a questão do sofrimento é o seguinte: o homem é dotado de uma natureza animal e uma natureza que vai se espiritualizando. Quanto mais existe a predominância da animalidade em nós, no nosso centauro, quanto mais é a parte do cavalo, né, aquela parte mais animalesca, maior a condição de sofrimento da criatura, porque ela, presa à materialidade, ela espera receber, ela está num padrão de recepção e não compreende quando algo não lhe é oferecido. Então, ela não compreende o afeto que não lhe é dado, ela não compreende o pai que não corresponde, ela espera receber, está numa condição de recepção. É quando a natureza animal está predominando a nossa natureza espiritual. Na medida em que a natureza espiritual nossa vai predominando, a minha relação com os outros deixa de ser uma relação de cobrança, tanto no sentido meu filho tem que me dar o que eu lhe dei, ou meu pai não me deu o que eu gostaria que ele desse, eu não recebi o amor que eu gostaria de ter, ou eu casei, meu parceiro não me dá aquilo que eu gostaria que ele me oferecesse. Então, eu crio relações de dependências, de carências. Na medida em que a minha parte espiritual ela vai dominando a parte material, que é o que Joana comenta no capítulo 13 da obra, que é o último dos capítulos. Enquanto a natureza material se sobrepujar... Como é que é, Adriane? Enquanto a natureza... Uma predominância da natureza material sobre a espiritual, as suas buscas se restringirão ao agora, e o ser humano arrastará a carga do sofrimento. Preso ao desespero. Então, nós temos que vencer isso para que a gente consiga se libertar do sofrimento. Nossa. Aí eu vou trazer um pouquinho de cabala. Posso falar um pouquinho de cabala? Claro, mas que impactante essa frase dela. Depois a gente volta nela. Vai voltar. Mas fala da cabala, vai lá. Cabala diz o seguinte, que as criaturas são divididas em dois grupos, os escravos e os senhores. Os escravos são aqueles que esperam do outro aquilo que o outro lhe deve. E por ele esperar do outro aquilo que o outro lhe deve, ele sempre põe a culpa nas outras pessoas. Então, esse tipo de pessoas, a Cabala chama de escravo. O que é um escravo na visão da Cabala? Aquele que diz, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mulher, do meu filho, está sempre fora de mim. Então, quando eu estou ainda responsabilizando o outro por aquilo que acontece comigo, a Cabala diz, ainda não é cidadão livre, ainda é escravo. Só existirá liberdade na pessoa, ele só se poderá considerar um homem livre quando ele disser a frase, de verdade, sou eu que faço a minha história. Caramba. O responsável. Isso é Cabala, olha, isso é mais velho do que eu. Esse conceito de escravo, é porque é aquilo, eu fico na sombra e não aguardo o eterno do que o outro vai fazer por mim. E então eu fico dependente do que o outro vai fazer por mim. Eu não tenho liberdade mesmo. Porque quando eu tenho liberdade, eu assumo responsabilidade, faço aquilo que me é bom,
Ou seja, eu coordeno a minha vida, eu sou protagonista da minha vida. Ao contrário disso, é quando eu estou sempre esperando alguém. Nossa, faz muito sentido. É, muito sentido. E então, assim, quando eu me liberto disso, quando eu consigo entender isso, eu me liberto do sofrimento. E aí eu me liberto, eu estou pronto para iniciar a minha libertação do sofrimento. Eu vou colocar aqui uma imagem. Já comecei a falar mesmo, agora eu vou terminar. Porque já comecei, né? Agora eu termino. Compartilha aí uma imagem para a Claro. gente. Essa imagem aí chama-se... Jorgito, vê se você consegue aumentar o... Aumentar ela aqui? Vou tentar. Vamos ver. Vamos ver se eu Tem, assim, consigo. aumenta assim, expandindo ela, que ela vai... Eu estou aqui no computador do Júlio. Aumentou? Aumentou, ficou cortado, mas se você subir e descer, acho que... Aí dá para ver, né? Bom, isso aqui é a árvore da vida. Chama em hebraico Etz Haim. As letras estão todas em hebraico. Então, isso aqui é o seguinte: a gente entra na árvore da vida aqui embaixo, ó, nesse primeiro elemento, chamado Malhut. Peraí. Isso aqui é o último elemento, e aqui você vai subindo. À medida que você evolui, você vai passando por essas várias Sefirot, até chegar aqui em cima, que chama Keter, que é a última, que é Deus. Aqui você não chega. Você chega até por aqui. Tá? Então, você... Aqui é a árvore da vida. Aí, às vezes, as pessoas dizem assim: onde eu estou? Em que estágio eu estou? Em que estágio você está? Primeiro, pergunte se você já fez isso. Se você já conseguiu enxergar que você é o responsável pela sua vida. Porque se você não tiver feito isso, você nem no último degrau você está. Você não está nem em Malhut. Você está fora da árvore da vida. Pode tirar aí, Adriane. Eu ia te pedir a gentileza de você fazer a fala de novo, porque na hora que você estava fazendo a movimentação, sem querer, eu cliquei aqui e tirou a imagem da tela. Você acha que é necessário pôr novamente ou para compartilhar? Eu que tirei a árvore. Mas a Então, ideia é essa. Você está em Malhut quando você inicia o seu autoconhecimento, quando você descobre, eu sou responsável. Aí vai começar a sua caminhada. Enquanto você não descobre, está fora da árvore, você é escravo. Só participa da árvore quem já é homem livre, porque essa palavra, Malhut, significa o reino. Só moram no reino os homens livres. Os homens ainda escravos não são cidadãos do reino. sabe uma conexão que você falou disso? O processo terapêutico mesmo. Dentro dessa ideia do processo terapêutico, nós falamos que ele é um movimento de morte e renascimento. Morte daquela pessoa que você achava que era e renascimento daquilo que você vai se tornando, né? Que é um processo. E a gente costuma dizer que o indivíduo começou a terapia, começou a análise, quando ele para de falar da problemática, assim, que é da vida, o que aconteceu, porque nas primeiras etapas da terapia é natural que você fale, né, das questões da infância, dos traumas, das dificuldades e tal. E você passa um tempo falando. E esse tempo é relativo, muito particular. E então, às vezes, a pessoa fica 1 ano, 2 anos, 3 anos falando dessa parte e ela vai levar o tempo dela. Até que um dia ela diz assim: bom, eu cansei dessa história, não exatamente assim, mas é quando ela faz essa. Ok, isso aconteceu. E agora? O que eu vou fazer daquilo que me aconteceu? Aí a gente diz: muito bem, agora você começou a terapia. Então, é a hora que a pessoa se responsabiliza que você faz essa cisão de uma morte de um eu do passado para o nascimento do eu do futuro, que começa naquele momento, sabe? É muito interessante, porque às vezes, quando a gente se dá conta, a gente passa anos da nossa vida olhando para fora e não olha para dentro, né?
Antes que você volte para aquela frase, eu quero só fazer o último raciocínio da Cabala. Então, a gente entra em Malhut, que é o primeiro, vai para Yesod, Hod, Netzach, Tiferet, Gevurah, Hesed, Binah, Hormah, Keter. São as 10 sefirot da árvore da vida. Você só pisa em Malhut quando você está ali. É quando você entra que você vai poder peregrinar nesses vários estágios evolutivos até chegar lá em cima. Ok? Aí tem um pessoal que diz assim, Jesus conhecia a Cabala, porque ele diz numa frase, buscai o reino, os céus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Entrar no reino é o primeiro estágio, e depois você vai começar a sua caminhada, transformando. Que interessante. É muito isso, né? Então, se você já finalizou, eu só queria trazer um pouco essa frase nessa questão do final que ela traz mesmo, sobre a questão do desespero. Olha que interessante, né? Porque sofrimento é uma coisa, desespero é outra, né? Então, enquanto houver predominância da natureza animal sobre a espiritual e as suas buscas se restringirem ao agora, ou seja, eu fico só nessa parte daquilo hoje, do imediato, né? Do que eu posso obter de vantagem, daquilo que eu posso fruir da vida. Então, a gente se arrasta no sofrimento e ficamos presos ao desespero. Não sei para ti, mas eu tenho a impressão que é como se eu ficasse numa gradação para pior. Porque aí a vida encontrar saída. Isso. E essa gradação para pior, ela vai acontecendo naturalmente também pelo tempo, porque as pessoas vão adoecendo e vão envelhecendo junto com isso. E no envelhecimento é assim, eu estou olhando para a vida e estou pensando, peraí, minha vida está acabando, aí eu vou entrando em desespero. Então, aquela criança que não foi curada, ela começa a se manifestar na fase da velhice, né? Fase 80 anos, a pessoa está ali 80 anos, 80 e mais um tanto, eu estou vivendo a experiência da criança, fazendo birra, tendo dificuldade, né? Então, porque talvez a gente comece a entrar nesse campo do desespero, de que assim a vida está acabando e se a minha intenção, a minha energia foi voltada para o hoje, para o imediatismo, o que eu plantei para colher lá na frente? Então eu começo a ter medo da morte, eu começo a ter medo do que vai me acontecer. É algo interessante da gente pensar, né? Me ocorreu nesse sentido. Tem umas frases aqui, não sei como é que tá para você. A questão de 10 minutinhos. 10 é muito. Tá. Bom, então eu vou colocar alguns comentários aqui rapidão, então, que a Gisele fez. Ela disse assim, olha, a obra da Joana veio trazer esse conteúdo fantástico justamente para apaziguar esse momento de intensas doenças emocionais que estamos vivendo, e isso tem que ser considerado. Concordo com a Gisele. O que motiva o nosso trabalho é esse raciocínio. Perfeito. A gente está fazendo esse trabalho por conta dessa sua fala aqui. E ela complementa, diálogos sobre doenças emocionais muitas vezes são vistos com preconceito nas casas espíritas, o espírita tem que ser equilibrado. Pois é, por uma falta de entendimento, né? Às vezes até meio cultural da gente não acolher, da gente não escutar, não entender que tem coisas que a gente não deveria levar para o viés moralista, né? E aí vem um monte de julgamento e pelo fato de fazermos isso, a gente acaba cortando a experiência, né? Não permitindo algumas coisas. Mas sim, Joana vem trazer coisas muito legais para nós, né? A Maria Eugênia está falando grata pelo ensinamento, e a pergunta é: o que a gente faz com essa pessoa que há décadas repete a mesma história de vitimização? Ela vai fazer 38 anos e não muda o discurso. É muito triste. Uma pessoa que fica na vitimização, porque ela está contando aqui antes que tem uma pessoa que entrou na família
E que é exatamente assim como você citou, sobre a questão do escravo e não quebra o ciclo e tal. Você quer comentar? Eu quero. Maria Eugênia, ninguém tem governança sobre a vida do outro. A gente sofre porque a gente quer que o outro mude e que o outro enxergue o que eu esteja vendo. Mas a pessoa não vai ver. Então, nós precisamos parar de sofrer por aquilo que o outro não consegue ver. Porque senão a gente vai viver uma vida de sofrimento, que eu não tenho como fazer o outro abrir o olho, não tem como. Então, a gente tem que constituir dentro de nós um recurso de que a gente não desista, mas não sofra. Entender o seguinte: ele tem o direito de viver a vida que quiser. E aí eu vou ver até que ponto eu vou permitir que o adoecimento dele comprometa a minha vida, porque também tem esse limite. Às vezes eu não quero que ele comprometa em nada, às vezes não, eu posso permitir que ele comprometa uma parte da minha vida. E aí eu estabeleço esse limite e não me permito dizer, meu Deus, porque sabe o que acontece, Maria Eugênia? Se nós arrastarmos para dentro de nós a responsabilidade pelo erro dos outros, nós iremos culpar Jesus pelo suicídio de Judas. Então, a gente não pode fazer isso. A gente vai ajudando e vai também se preparando para não sofrer pelas escolhas do outro. Você tem um filho, o filho é usuário de drogas. Você já fez tudo. Você não consegue mudar ele. Não consegue mudar. Então, infelizmente, você vai tendo que se preparar, se organizar emocionalmente para lidar com as opções infelizes. Ah, não sofre, mas é difícil. Exatamente. Difícil, é. Agora tem que se preparar para diminuir o nível de sofrimento, porque muita gente chora, se entristece, fica sem dormir, e o outro, no fundo, não está interessado em mudar. Não está pronto. O Ricardo diz, é muito interessante como a verdade é colocada por Deus em diversas escolas com a mesma filosofia. Que a árvore da vida igual a cabala, a reforma íntima, o espiritismo, a iniciação da maçonaria, como lapidar a pedra bruta. Eu acho que ele fez muitas conexões, né? Ele está gostando da São live. 3 conexões. Na cabala é Etz Chaim, a árvore da vida. No espiritismo fala reforma íntima. Na maçonaria fala lapidar a pedra bruta. Exatamente. São todas as mesmas, é verdade. O Gileno Xavier está dizendo, a cabala foi instituída ao judaísmo por quem? Salomão, Davi e o povo à época estava sob condições da escravidão? Você sabe quem é Xavier? Não faço ideia. É o professor Xavier que me deu os meus bichinhos. Que me deu o Xavier, aquele mentira. Eu conheci o Xavier pessoalmente. Foi ele que me deu. Então, segundo os próprios judeus, quem começou a cabala foi Adão. Mas eles que falam. Mas a primeira obra escrita de cabala dizem que foi feita por Abraão. Mas o texto que a gente tem de verdade é um texto do ano 70 da era cristã, que tem 22 volumes, chamado Zohar, escrito por Rabi Shimon Bar Yochai, discípulo do Rabi Akiva. Meu tempo. Olha aí, meu Deus, meu querido professor Xavier, que maravilha. Olha a preguicinha no ícone dele. O Maurício Franco tem uma pergunta também. Até onde o respeito à escolha do outro não é indiferença? Tem que ler a questão 841 de O Livro dos Espíritos, que responde exatamente a esta pergunta. Pegue lá, 841. Deixa eu ver se tem mais algum. Olha, tem bastante comentário assim de que vamos seguindo, né? Comentários muito bons, mas a gente vai ter que fechar, né? Por exemplo, a Tereza diz que ela tem pânico de briga, insegurança, pois quando ela era pequena, os pais brigavam muito e minha mãe falava que ia embora de casa e ia levar minha irmã caçula e nós ficaríamos. Não era ela.
Que não era ela. Que não era ela. Mas veja bem, o John Bowlby, que é aquele que eu citei, ele fala, ele traz alguns itens sobre a questão da terapia, da teoria do apego. E um deles é isso, a constante ameaça. Que ele fica nessa ideia de que está indo embora, de que olha o que você fez com a sua mãe, você sempre traz problema, esse tipo de fala vai dando essa ideia, né? Então, haja terapia mesmo, minha amiga, porque a gente tem que vencer essa etapa nossa, né? Eu tenho que ir embora. Sim, eu também. Gente, foi um prazer enorme estar com vocês, um prazer enorme estar com você, Jorgito. A gente pede desculpa se pulou alguma questão, mas a gente volta aqui semana que vem e quem Se sabe a Deus gente permitir. retomar alguma questão que tenha ficado para trás, né, Jorgito? Com certeza. Então tá, muito obrigado, um bom trabalho para você e a gente segue. Até mais. Tchau, Valeu. tchau.